Olá, pessoal! Estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís. Hoje nós vamos falar sobre frações decimais e porcentagens. O nosso assunto de hoje são acréscimos e descontos. Vocês sabem o que são acréscimos e descontos? Acréscimos é o aumento que acontece, por exemplo, no preço de um produto e que geralmente é indicado por meio de uma porcentagem. Desconto também é indicado por meio de uma porcentagem, mas aí se refere a uma redução no preço. Então vamos aprender como calcular acréscimos e descontos usando porcentagens. Quando a gente está lendo um jornal, uma revista ou pesquisando na internet, muitas vezes a gente recebe ofertas de produtos e que falam 50% de desconto, 30% de desconto, ou então você está lendo uma reportagem ou ouvindo uma notícia sobre combustíveis que falam um aumento e diz que o aumento foi 5%. Então é bem comum a gente encontrar em meios de comunicação as informações sobre acréscimos e descontos e elas vêm por meio de porcentagem. Vejam esse exemplo aqui. É um anúncio de um ar-condicionado, aqui tem toda a descrição do aparelho, tá? E até usa a porcentagem aqui para indicar que os filtros do ar-condicionado eliminam até 99% das bactérias. É interessante a gente ver que nem sempre uma porcentagem vai estar relacionada ao preço. Aqui, na informação do ar-condicionado, está falando que mata até 90% ou retém até 99% das bactérias. 99% é quase 100%. Então, retém muitas bactérias, tá? Mas o que nos interessa aqui é a questão do preço do ar-condicionado, do aparelho de ar-condicionado. Aqui diz que o preço baixou. O preço era R$ 1.159 e baixou para R$ 1.124,23 à vista. Você pode pagar R$ 1.066,28 com 8% de desconto no cartão, o nome do cartão que está ali, e você vai receber 28% de volta. Não consigo ler ali. Então, tem várias informações envolvendo porcentagens aqui. O que diz aqui é que o desconto é a parte que vai ser diminuída no valor total. E o acréscimo é a parte que vai ser acrescentada ou somada ao valor total. Vamos ver um exemplo aqui? Exercício 1. Leia as sentenças a seguir. Se um produto de R$ 120 for vendido com 10% de acréscimo, o valor do acréscimo será R$ 12. Como que descobriram isso? E o produto será vendido por 132. Então, se houve um acréscimo de R$ 12, ele vai ser vendido por 120 mais 12, que dá 132. Mas como que eles sabem que o acréscimo é de R$ 12? Porque aqui diz que o acréscimo foi de 10%, tá? A gente pode usar várias maneiras para resolver isso, calculando os 10% de 120. R$ 10% de 120 pode ser calculado da seguinte maneira: 10 centésimos de 120. Isso porque aqui eu substituí 10% pela fração equivalente. A fração equivalente a 10% é 10 centésimos, tá? Para calcular 10 centésimos de 120, eu primeiro vou dividir 120
dividido por 100 e depois vou multiplicar o resultado por 10. Então, 120 dividido por 100 e depois o resultado multiplicado por 10. Isso é igual a 12. Outra maneira que eu acho mais fácil é a gente ter em mente que a fração 10 centésimos ela é equivalente à fração 1 décimo. Como assim, professora? Vejam que se eu dividir o 100 por 10, eu tenho o número 10. E se eu dividir o 10 do numerador também dividido por 10, eu fico com 1. Isso vai facilitar nossas contas? Sim. Porque em vez de calcular 10 centésimos, eu posso calcular 1 décimo de 120. E 1 décimo é bem mais fácil de calcular. É 120 dividido por 10, que também vai dar 12. Então, a gente conhecer algumas frações equivalentes às porcentagens pode nos ajudar a resolver problemas da vida real. Então, 10% de 120 são R$12. O que dizia ali o enunciado é que quando 10% de 120 representa um acréscimo, eu vou somar esses 10% aos 120. Então, eu vou somar aqui R$12, porque teve um acréscimo. E 120 mais 12, eu vou fazer a conta aqui do lado. Somar as unidades, as dezenas e a centena é igual a 132. É o que diz aqui, então. Se um produto de 120 for vendido com 10% de acréscimo, o valor do acréscimo será 12 e o produto será vendido por 132. Mas e se o produto for vendido com 10% de desconto? O valor do desconto também é 12, porque é 10% de 120, só que o produto vai ser vendido por um valor menor, 108. Então, em vez de somar, nesse caso, a gente subtrai. Então, na linha de cima, a gente tratou de acréscimo. Agora, aqui nós vamos tratar de desconto. Desconto, em vez de somar o valor, a gente faz uma subtração. 120 menos 12 é igual a quanto? Eu vou fazer a operação aqui do lado. Para subtrair as unidades, eu vou ter que fazer uma troca, trocar uma dezena por 10 unidades, 10 menos 2 é 8, 1 menos 1 é 0, e uma centena menos 0 é 1. Então, a resposta é 108. Então, se um produto tem um desconto de 10%, ele fica com um preço menor. Então, vamos ver aqui o problema A. Eu tenho uma bicicleta, o valor dela é R$550 à vista, ou eu posso pagar em 2 vezes com acréscimo de 10%. Para completar essa frase aqui de baixo, vamos ver o que a gente precisa calcular. A bicicleta custa R$550 à vista, e se ela for paga em 2 vezes, terá um acréscimo de 10%. Ou seja, a gente precisa calcular quanto que é esse acréscimo de 10%, 10% de 55, e depois precisamos calcular qual vai ser o preço final da bicicleta.
Então, vamos fazer a conta. Nós precisamos calcular 10% de 550. Vocês já conseguem pensar numa fração equivalente à porcentagem 10% para facilitar nossos cálculos? Então, é 10% de R$550. Eu vou usar, eu sei que 10% é equivalente à fração 10 centésimos, mas eu sei que essa fração também é equivalente a 1/10. Então, eu vou calcular 1/10 de 550. 1/10 de 550 é 550 dividido por 10, que é igual a 55. Então, 10% de 550 é 55. Veja que o problema dizia que se eu for pagar em 2 vezes, eu vou ter esse acréscimo. Então, eu vou somar aos 550 do preço os 55 que eu calculei. R$550 mais 55. Somando as unidades, dá 5. Somando as dezenas, dá 10 dezenas, que eu troco por uma centena. 1 mais 5, 6. Então, o preço final da bicicleta, se eu resolver pagá-la em 2 vezes, é R$605. Então, eu vou completar o primeiro espaço aqui com R$55 e o segundo espaço com R$605. O problema B, eu tenho o seguinte, não é um patinete, eu não lembro o nome desse brinquedo aqui, mas custa R$330 em 2 vezes e à vista tem um desconto. Se você pagar tudo de uma vez, tem um desconto de 20%. Então, nós temos que calcular o desconto, tá? E daí subtrair, porque é um desconto, o preço diminui. 20%. Eu preciso calcular 20% de 330. 20% é 20 centésimos. Essa fração é equivalente à fração 1/5, porque se eu dividir o 20 por 20 dá 1 e o 100 dividido por 20 dá 5. Então, eu vou calcular 1/5 de 330, que é igual a 330 dividido por 5, que vai dar 66. Então, 20% de 330 são R$66. Para saber o preço que vai ficar com desconto, 330 menos 66. Eu faço uma troca de uma dezena por 10 unidades. Aqui também eu vou ter que fazer uma troca de uma centena por 10 dezenas. E o preço, então, do produto vai ficar R$264. Eu vou completar, então, o primeiro espaço com o valor do desconto, que são R$66, e o preço de venda, R$264. Nessa aula, então, nós vimos como calcular acréscimos e descontos de preços que são dados por meio de porcentagem. E para ajudar, nós usamos frações equivalentes, ok? Até a próxima aula, pessoal!